Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, falando sobre as coisas que o Cristo já nos ensinou, um pouquinho. E hoje nós vamos começar a nossa musicoterapia fazendo uma pergunta, que hoje nós vamos falar sobre a nossa vida. O que nós estamos fazendo com a vida presente? Já que nós somos reencarnacionistas, nós espíritas, nós acreditamos que a nossa vida, que vivemos agora, tem todo o seu enredo iniciado em outro momento anterior a esse, e não se esgota o seu enredo nesta vida, continuará ainda. E no meio do caminho, várias pessoas são inseridas no nosso viver, trazendo suas experiências e suas vivências para conosco comungarem. E isso reflete em cada um de nós de formas diferentes, mesmo porque cada um que se agrega ao nosso existir atual traz consigo também suas marcas, que precisam ser depuradas, assim como as nossas. Então, a nossa pergunta está baseada no que está escrito aí nesse espelho. Essa imagem é um espelho circular, cortado, e esse espelho está refletindo para nós uma imagem, que são várias estantes. E a pergunta é: como você está organizando as estantes desta vida? Porque nós vivemos o dia a dia em certas rotinas, que é o acordar, o dormir, o comer, o trabalhar, o se relacionar, as tarefas do dia a dia, do lar, fora do lar, as relações sociais. Nós temos muitas e muitas atividades durante o nosso dia. E isso tudo nos distrai. Isso tudo nos traz arremedos para longe do nosso verdadeiro foco, que é o nosso aprimoramento íntimo. Todos nós somos assim. Então, nós precisamos, de vez em quando, olhar para dentro de nós e ver como se fôssemos um espelho. E olhar para esse espelho e ver refletida a imagem de como nós estamos organizando as estantes da nossa vida. O que nós estamos colocando nas estantes? O que nós colocamos no devido lugar? O que nós estamos tirando do lugar que está ocupando espaço de coisas melhores? O que deve ser tirado daquela estante para não causar problemas aos demais elementos que eu preciso colocar na estante? O que entulha? O que é que me machuca? Toda vez que eu vou pegar alguma coisa nessa estante, tem um objeto que me machuca. Esse lugar dele não está bom, está errado. E nessa metáfora de comparações, nós precisamos começar a olhar determinados comportamentos de outras pessoas e os nossos. Como é que os nossos comportamentos e os comportamentos das outras pessoas estão sendo arrumados nas estantes da nossa vida? Nós não podemos fingir que não é uma estante que fica exposta e que dá para ver, porque em algum momento nós vamos ver o que há nas nossas estantes. Em algum momento nós vamos ver refletido tudo que ali está. Então, o que eu adio hoje deve ser apenas como um momento de sapiência, para que eu me prepare para poder resolver amanhã. E aí o nosso próximo slide traz um outro espelho, um espelho em forma de gota, aonde tem uma pessoa se olhando.
E a mensagem que consta ao lado diz: nosso reflexo já nos mostra que somos muito mais do que nos apresentamos neste momento. Quando nós nos olhamos no espelho, quando você se olha no espelho mais aprofundadamente, você vê que seus olhos têm sede de esperança, que você tem sonhos, que você tem metas. Quando nós olhamos a nós mesmos profundamente no espelho, nós vemos o reflexo de muitos defeitos que temos, mas também de muitas virtudes, dos nossos potenciais, dos nossos desequilíbrios. Mas uma coisa fica absolutamente certa, é que o que vemos no espelho, que é a nossa própria imagem, é muito mais do que só esse momento em que nós estamos olhando para o espelho. Nós somos muito mais do que este momento. E o nosso próximo slide traz um outro espelho contendo uma família. E o texto diz assim: o espelho indica que a imagem de hoje não é a única que constitui a nossa formação familiar, conjugal, relacional e social. Quando nós olhamos a imagem que vocês estão vendo aí nesse espelho, nós vemos pessoas de várias idades, com várias obrigações, em contextos existenciais diferentes, tempos de vida diferentes, buscas diferentes, anseios por felicidades diferentes. E cada um do seu modo, ao seu jeito, busca a autorrealização. Mas quando nós nos olhamos todos no espelho, nós começamos a observar o quanto estamos agregados em núcleos onde somos todos diferentes uns dos outros. Que os laços que nos unem, eles são sim da alma. Porque quando olhamos no espelho, nós observamos que somos muito diferentes. No momento em que nós estamos olhando esta família aí no espelho, temos a certeza de que desde o bebê até o pai, cada um em sua idade, em sua geração, em seu contexto existencial, tem buscas diferentes. E se cada um já traz consigo muito mais do que revela em si mesmo nesse momento, quantas questões um conjunto, seja familiar, seja conjugal, relacionamento homem-mulher, ou conjugal, um relacionamento com amigos, com pessoas do trabalho, relações normais que nós fazemos com as pessoas na rua, e o convivimento e a convivência social suscitam em nós. Olha quantas coisas, quantos elementos despertam o nosso ser a todo momento, todos os dias. Então eu volto lá para aquele primeiro espelho e me lembro que eu preciso olhar para mim. E aí nós temos o nosso próximo slide. Esse próximo slide nós vamos ver juntos, porque ele nos traz uma mensagem muito subjetiva. São 2 espelhos circulares pendurados. Um apertando no clique, traz as experiências do passado. Então, esse espelho reflete em você as suas experiências do passado. Porque elas não saem de você. Elas estão guardadas nas estantes. O que eu
tiro e o que eu coloco na estante é que depende da minha modificação interior, do que eu decido que eu vou guardar e do que eu vou expurgar. Mas as minhas experiências do passado estão guardadas. E o espelho reflete para mim essas experiências. Aí, muitas vezes, quando nós vamos a psicólogos, quando nós vamos a terapias, quando nós fazemos uma meditação, quando nós fazemos um mergulho interior, aperta o clique, nós nos deparamos com essa imagem que está aí. A moça se olhou no espelho, nem ela acredita que ela olha a si mesma hoje, vendo-a atormentadíssima no passado. Olha o tormento que ela vê no passado. Eu pergunto, será que a causa deste tormento ainda não está guardada lá dentro dela? Talvez esteja. Talvez ela já tenha resolvido. Mas enquanto isso não acontece, nós nos surpreendemos com atitudes que tomamos de vez em quando, com atitudes que as outras pessoas tomam. Às vezes as pessoas tomam atitudes para conosco e nós para com as pessoas que nós desconhecemos este ser que tomou esta atitude. Quantas vezes você já disse na sua vida, nunca pensei que fulano fosse fazer isso, nunca pensei que fosse ver isso, nunca pensei que eu pudesse ser assim, fazer isso, dizer isso, ser aquilo. É porque as experiências do passado, elas estão lá espelhando o nosso viver de agora. E aí, nós precisamos, aperta o clique novamente, das experiências do presente. Então, veja, o espelho das experiências do passado, que às vezes traz tormentos que vivemos no passado, como vivemos alguns tormentos hoje. Existem situações que são verdadeiros tormentos na nossa vida, que a gente camufla às vezes, porque não tem outra solução, não sabe como trabalhar. E as experiências do presente trabalham entre si e ambas refletem dentro de nós as propostas para sermos felizes. Porque a nossa vida continua a todo tempo nos chamando para a caminhada. Não para. E no nosso próximo clique, nós vamos nos deparar com uma imagem onde há alguém que eu não sei muito bem quem é, lá no fundo do espelho. Mas veja bem, se é um espelho e a minha mão está tocando no reflexo da minha própria mão, é óbvio que este ser nebuloso, que eu não sei bem quem é, sou eu. Que lá no íntimo carrega coisas na instante da vida que não sabe trabalhar muito bem, não sabe bem onde colocar. Então vem a mensagem, que inclusive é uma orientação, não com essas palavras, mas com esse entendimento da Joana de Ângeles, e diz assim: é preciso um olhar interior de nós para conosco. Nós nos preocupamos tanto com o que os outros vão achar quando nos veem. Será que nós estamos nos lembrando de nos preocuparmos com o que nós vemos quando nós nos olhamos? Será que está nebuloso dentro de nós? Ou nós estamos para conosco mesmo claros, límpidos?
Porque se eu souber exatamente os meus limites, eu vou trabalhar para superá-los ou para melhorá-los. Mas se eu não puder, eu não vou me torturar, porque Deus não quer que eu me torture, Ele quer que eu cresça. Ele quer que eu me esforce. Ele quer que eu trabalhe para o meu próprio crescimento através de uma reforma interior. Então é preciso um olhar interior de nós para conosco. Necessário descobrir as experiências más e transformá-las. Então, aquelas coisas que estão muito confusas, elas têm que ser transformadas dentro da gente. Se o outro me causa mal, eu não posso deixar esse mal ser mais forte do que o bem que eu aprendi com Cristo, do que a liberdade que eu aprendi com a doutrina espírita, do que a felicidade de ser cristão. Eu não posso deixar que o mal seja em mim maior do que a boa nova. Então, eu tenho que trabalhar as experiências mais. É preciso identificar as vivências saudáveis e melhorá-las. Veja bem, no slide anterior, nós trabalhávamos com o passado e o presente. Aqui, ele já está dizendo uma outra situação. Ele já está sendo suscitada a nós pegarmos as experiências más e transformá-las. Mas, acima de tudo, identificar as vivências boas, as vivências saudáveis, aquelas que me trazem o bem, a paz, o amor, a reflexão, o olhar interior, a coragem da fé, olhar, identificá-las, essas vivências, ver o que eu faço que me traz isso, que trabalho, que atividade, que livro, que leitura, que pensamentos, que eu faço que me faz identificar as vivências saudáveis que eu faço, a minha prática da caridade, do amor, onde é que eu faço isso, identificar onde eu faço isso, e mais, melhorar. Porque a qualidade do que eu terei de bom será muito superior às dificuldades do passado. Vamos viver plenamente. Meus irmãos, o direito de viver nós já temos. No dia em que Deus nos criou como espíritos, Ele gravou em nós o direito de viver. O Livro dos Espíritos diz que a vida é latente em nós. Quando Deus nos cria, Ele já cria com sua marca. O direito de viver nós já temos. Alguns acham que tem o direito de tirar. Mas quando nós fomos criados, nós já trazemos este direito de viver. O que nós precisamos é a plenitude de viver. É viver mergulhados nas vivências saudáveis. E aí, nosso próximo slide é muito interessante. Tem uma criatura aqui com um olhar reflexivo, tirando umas máscaras, umas teias, uns acúmulos, e tem alguém ajudando-a a fazer isso. Todos nós temos uma mãozinha do nosso lado, nos ajudando a tirar o homem velho e deixar
o homem novo que existe em nós brotar. E o texto diz: esse momento de agora é uma chance do amor do Pai, que nos permite expurgar o erro de outrora e afastar a dor. Não nos retardemos ao crescimento, porque a função desta lida é a busca do ser. Ser pleno, ser filho de Deus, ser livre, ser inteiro, ser a imagem idêntica que reflete de um espelho de um lado e do outro, sem medo de se olhar, sabendo tudo o que foi, mas não refletindo mais o que foi, porque agora reflete o que é, as suas conquistas saudáveis. E no próximo slide, nós vamos nos deparar aqui com um espelho muito bonito, antigo, rodeado de margaridas, dizendo assim: aproveite a vida, essa vida que você tem agora, aproveite. Para quê? O espelho vai dizer para você, se você se olhar no espelho, você vai encontrar a vontade de fazer essas coisas que o espelho vai te mostrar. Primeiro clique, aperta aí. Crescer. Crescer por dentro. Crescer para ser forte, para poder enfrentar com coragem todas as vicissitudes que estão ao nosso derredor. O espelho te diz que você quer crescer. Você vê isso em você. Sabe por quê? Porque você é iluminado pela lei de amor. Próximo clique, o que mais o espelho te mostra? Te mostra que você quer vencer. Você quer vencer as suas más inclinações, você quer vencer o mal que lhe rodeia, você quer vencer a dor psicológica, você quer vencer a incompreensão dos outros, você não quer saber de lutar com os outros, você quer simplesmente vencer em você mesmo. Conquistar suas defesas interiores, num mergulho íntimo em si mesmo e descobrir o grande castelo de amor que está inscrito na sua consciência, que são as leis de Deus, que te permitem vencer a partir do momento que você decide crescer. E, por fim, o espelho te mostra que você quer viver. Não viver só este momento. Aproveite esta vida para você viver, mas viver a vida plena, para que no futuro, quando você olhar nos espelhos, você pegue as suas vivências saudáveis e elas reflitam numa quantidade muito maior, com um brilho muito mais intenso. E o próximo slide mostra aquela mesma pessoa que tirava as teias, se olhando no espelho, de bem com ela mesma, dizendo assim: dentro de ti mora um anjo. Todos nós seremos perfeitos um dia. Seremos o homem de bem do Evangelho. Dentro de ti mora um anjo que muito quer ser feliz. Decidir seguir a luz de Deus,
A luz de Jesus é o que sempre quis. Apesar de sermos distraídos muitas vezes, decidir seguir a luz é o que sempre quisemos. E por último, vamos ouvir esta música. O nome desta música é E a Vida Continua.